Você já teve a sensação de que existe algo errado com o mundo? Como se o sistema estivesse feito para que você nunca despertasse seu potencial real. Eles não querem que você saiba disso, mas hoje você vai descobrir. Neste vídeo revelador, você conhecerá o método secreto de Arthur Schopenhauer para desenvolver uma mente forte e imune à manipulação e à influência externa. Você vai entender por que a escola não te ensinou a pensar, e sim a obedecer, e como alguns gênios conseguiram escapar desse controle usando uma técnica poderosa chamada mental webbing. Este não é apenas um vídeo, é um convite à revolução mental silenciosa. Assista até o fim e descubra por que libertar sua mente é a decisão mais perigosa e transformadora que você pode tomar. Por que algumas pessoas não se abalam com opiniões, ameaças ou modismos? Arthur Schopenhauer diria, porque desenvolveram uma mente que pensa por conta própria. A maioria vive como massa, reagindo, repetindo, obedecendo. Mas quem cultiva pensamento crítico se torna imune à manipulação. Não porque é rebelde por natureza, mas porque entende a raiz das influências que tentam controlá-lo. Schopenhauer acreditava que o livre pensamento é a única forma real de liberdade. Quem não pensa por si é comandado pelas ideias dos outros, mídia, escola, religião, poder. Uma mente forte sabe discernir o que é verdade daquilo que foi apenas ensinado para obedecer. Ela questiona, analisa, observa os padrões e escolhe por consciência, não por costume. Essa força mental não é natural. Ela é treinada, construída no atrito entre ideias contraditórias e na coragem de enfrentar o desconforto. A mente forte não busca aprovação, ela busca clareza, e por isso é rara. O sistema não incentiva pensadores, incentiva repetidores. Quem questiona é visto como problema, mas Schopenhauer via aí o início da verdadeira consciência. Ser inabalável não significa ser frio ou indiferente, significa ser lúcido. A manipulação só funciona em quem já está perdido de si mesmo. O primeiro passo para escapar desse jogo é entender como fomos moldados a não pensar. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto, a educação tradicional como controle. Schopenhauer já denunciava em seu tempo. O sistema educacional não forma pensadores, forma reprodutores de ideias úteis ao poder. Desde cedo, somos treinados para memorizar, obedecer, tirar boas notas, não para questionar, criar ou entender profundamente. A escola vira uma linha de montagem mental. E o resultado? Milhões de mentes condicionadas a aceitar o mundo como ele é, sem nunca ousar imaginar como ele poderia ser. Essa estrutura foi desenhada para formar engrenagens, não consciências. O currículo é limitado, a avaliação é única e o erro é punido, não explorado. O medo de errar mata a curiosidade. A necessidade de aprovação bloqueia a autenticidade. Schopenhauer via nisso uma estratégia sutil, porém eficaz: domesticar a mente humana enquanto a chama de educação. A criatividade, que deveria ser a base da inteligência, é sufocada por padrões. A dúvida, que deveria ser o início da sabedoria, é tratada como ameaça. Assim, a escola vira fábrica de conformidade, e quem se destaca normalmente o faz apesar do sistema, não por causa dele. A mente forte, portanto, precisa ser construída fora da estrutura tradicional. Essa crítica não é um convite ao abandono da educação, mas à sua reinvenção. Pensar com liberdade exige sair do roteiro, ler autores que ninguém indica, explorar temas que não estão na apostila, juntar ciência, arte, filosofia. É isso que os gênios faziam, e é o que o próximo tópico revela: o segredo chamado mental webbing. Enquanto o sistema ensina a pensar em linhas retas, os gênios criavam teias mentais. Schopenhauer, assim como Da Vinci, Tesla e Einstein, sabiam que a mente não cresce em compartimentos, ela floresce em conexões.
Esse método, que hoje chamamos de mental webbing, consiste em interligar ideias de áreas diferentes: física com arte, filosofia com biologia, matemática com espiritualidade. A genialidade não está em saber tudo, mas em conectar o que ninguém pensou em ligar. Esses pensadores não viam fronteiras entre disciplinas, viam pontes. A mente treinada para o webbing começa a enxergar padrões, metáforas, analogias e soluções onde os outros só veem blocos isolados de informação. É como transformar o cérebro em uma rede neural viva. Cada novo aprendizado fortalece os anteriores, e cada pergunta abre um novo caminho de expansão. Schopenhauer valorizava o pensamento profundo, mas também a intuição, aquela capacidade de ver sentido onde o raciocínio linear falha. E o mental webbing treina exatamente isso. Ao estudar temas aparentemente desconexos, o cérebro aprende a pensar em espiral, não em linha reta. Essa é a origem da criatividade real. Uma mente capaz de gerar ideias novas a partir de padrões antigos. O mais surpreendente é que esse método não exige QI elevado, exige apenas curiosidade, exposição variada e prática constante. O cérebro se adapta, ele adora conexões, mas para isso precisa sair da rotina mental. E qualquer pessoa pode fazer isso, desde que decida aplicar esse modelo no dia a dia. É isso que nos leva ao próximo ponto: como aplicar o mental webbing de forma prática na vida real. O que separa o gênio do medíocre não é talento, é método. Schopenhauer sabia que a mente precisa de estímulo certo para evoluir. O mental webbing, apesar de parecer sofisticado, pode ser praticado por qualquer pessoa. Basta sair da bolha intelectual. Estude algo fora da sua área. Leia filosofia se você é da tecnologia. Veja arte se você trabalha com números. Quanto mais diversas as fontes, mais rica se torna sua rede mental. A prática começa com pequenas ações. Crie mapas mentais com temas distintos. Leia 2 livros simultaneamente de assuntos diferentes e busque pontos de conexão. Assista a documentários aleatórios. Anote ideias que surgem quando você mistura conteúdos. O segredo está em viver em estado de atenção expandida, sempre disposto a enxergar além do óbvio. Esse hábito muda tudo. Você começa a perceber padrões sociais, soluções criativas para problemas antigos e até questiona certezas que antes pareciam absolutas. Sua mente deixa de ser passiva e passa a ser produtiva. E, quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Você literalmente treina seu cérebro para pensar de forma independente. O efeito colateral é inevitável. Você se torna menos manipulável, menos influenciável e muito mais crítico. E por isso mesmo, esse tipo de mentalidade é historicamente sabotada. O sistema prefere indivíduos previsíveis, não criadores de novas realidades. E isso nos leva ao próximo ponto. Por que o pensamento livre sempre foi sabotado? Pensar por si mesmo sempre foi perigoso, não para o indivíduo, mas para quem controla. Schopenhauer entendia que a liberdade intelectual ameaça os alicerces de qualquer sistema autoritário. Por isso, desde as primeiras civilizações, o pensamento livre foi sistematicamente censurado, disfarçado ou ridicularizado. A sociedade educa para obedecer, não para questionar. E quem questiona demais é logo rotulado como rebelde, louco ou conspiracionista. Governos preferem cidadãos previsíveis. Corporações preferem consumidores programáveis. Escolas preferem alunos que repitam, não que desafiem. E tudo isso se disfarça sob o nome de normalidade. Schopenhauer via isso com clareza brutal. A verdade é desconfortável demais para ser ensinada publicamente. Então se ensina o conveniente, o útil, o domesticado. O pensamento autêntico é uma ameaça ao status quo. Por isso, tantos gênios da história foram perseguidos, porque não se dobravam ao pensamento único. Eles viam além, falavam o que não se podia dizer e criavam o que ninguém queria imaginar.
E isso incomoda, não pelo conteúdo, mas pela postura de liberdade. A liberdade mental incomoda porque revela que há outro caminho, e quem vive preso odeia quem é livre. A sabotagem do pensamento livre não vem apenas de fora, ela é internalizada. Desde cedo somos ensinados a não confiar em nossas ideias, a seguir regras sem entender, a ter medo de errar. Mas é possível se libertar. Schopenhauer acreditava que a reprogramação da mente é o maior ato de rebelião. E é sobre isso que falaremos agora. Como reprogramar o cérebro com prática diária. A mente não muda com discursos, ela muda com prática intencional e repetida. Schopenhauer compreendia que, assim como um músculo, o pensamento precisa ser treinado. E para reprogramar o cérebro, é preciso agir de forma diferente todos os dias. Estude temas que desafiem sua zona de conforto, questione as certezas herdadas, busque 3 ou 4 soluções diferentes para o mesmo problema, mesmo que só uma pareça óbvia. Esse exercício simples, de buscar múltiplas respostas, ativa áreas diferentes do cérebro e destrói a lógica da resposta única que nos foi ensinada desde a escola. Além disso, cultive o hábito de conversar com pessoas fora da sua bolha. A diversidade de perspectivas é combustível para o pensamento original. O mundo real é plural, seu pensamento também precisa ser. Outra ferramenta poderosa é a escrita. Coloque suas ideias no papel, não para acertar, mas para explorar. Escrever, desenhar, criar sem medo do julgamento é um ato de liberdade. Isso ativa a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar. E quanto mais você pratica, mais o velho padrão de pensamento se dissolve. Reprogramar a mente é um ato de coragem. Exige disciplina, exposição ao novo e vontade de sair do piloto automático. Mas os resultados são profundos. Clareza, criatividade, discernimento e uma sensação de liberdade que ninguém pode tirar. E se tudo isso parece abstrato, o próximo tópico traz um convite prático, um desafio de 7 dias para desbloqueio mental. Falar sobre liberdade de pensamento é importante, mas vivê-la exige ação. Por isso, este desafio de 7 dias é inspirado diretamente nos princípios de Schopenhauer e no método de Mental Webbing. A proposta é simples. Durante uma semana, você vai realizar pequenas tarefas diárias que quebram padrões mentais, ativam novas conexões e despertam sua autonomia intelectual. Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre iniciar o processo. No dia 1, você estudará um assunto completamente fora da sua área. No dia 2, buscará 3 soluções diferentes para um problema pessoal. No dia 3, escreverá livremente por 15 minutos sobre um tema que nunca parou para refletir. No dia 4, terá uma conversa profunda com alguém de outra geração. No dia 5, vai criar algo, um desenho, um texto, uma ideia de projeto. Nos dias 6 e 7, refletirá sobre o que aprendeu, revisará seus insights e decidirá um novo hábito para manter. Essas tarefas simples são como sementes. Elas não dão frutos imediatos, mas iniciam um processo de expansão mental. E o mais importante, te tiram do piloto automático, que é onde a maioria vive. A cada desafio vencido, sua mente se fortalece. Você começa a pensar com mais agilidade, mais profundidade e mais liberdade. Esse exercício também revela algo essencial. Pensar diferente não é um dom, é um treino. E a mente treinada para ser crítica, criativa e questionadora não volta a aceitar o velho com facilidade. Ela se torna exigente, seletiva, poderosa. Porque quando mais pessoas começam a pensar assim, o mundo começa a mudar. E é exatamente isso que vamos explorar agora: o impacto coletivo da mente libertada. Imagine um mundo onde pensar por si mesmo não é exceção, mas regra. Schopenhauer nos alertou: sistemas de poder se mantêm firmes enquanto as massas obedecem sem questionar. Mas quando a mente se liberta,
Ela começa a questionar o consumo, a política, a mídia, e isso abala as estruturas. Se milhares de pessoas aplicassem esse método de fortalecimento mental, teríamos uma revolução silenciosa e irreversível. A mente libertada não se contenta com explicações superficiais. Ela busca causas profundas, desafia narrativas, exige coerência. E quando essa mente se multiplica, as engrenagens do sistema emperram. Cidadãos conscientes votam melhor, consomem com propósito, educam filhos mais livres. A mudança cultural acontece de dentro para fora, de mente para mente. Esse impacto coletivo não precisa de líderes nem de movimentos massivos. Ele acontece quando cada indivíduo decide pensar com clareza, agir com intenção e recusar a mediocridade intelectual. A liberdade de um, quando vivida com autenticidade, inspira a liberdade de muitos. É um efeito dominó mental, um contágio positivo. Schopenhauer acreditava que a maioria vive prisioneira das ideias dos outros. Mas quando um só homem acorda, ele se torna espelho. Mostra sem dizer uma palavra que existe outro caminho. E esse caminho está disponível para qualquer um que escolha a consciência. Pensar livremente é o maior ato de coragem e de influência. E agora, a escolha está diante de você. Porque o último passo dessa jornada é o mais decisivo: sair da matrix mental e optar pela consciência plena. No fim, tudo se resume a uma decisão. Você escolhe continuar vivendo no modo automático ou se tornar plenamente consciente. Schopenhauer nos ensinou que o maior aprisionamento não é físico nem econômico, é mental. A mente adormecida aceita tudo. A mente desperta questiona, rompe e transforma. E não há despertar sem dor, sem ruptura, sem desconstrução. Mas também não há liberdade sem esse processo. Pensar por si mesmo é sair da matrix. É perceber que muito do que você acredita não é seu, foi colocado em você. Foram vozes, escolas, regras e padrões que disseram quem você deveria ser. Mas agora você sabe, existe uma voz mais profunda, mais verdadeira, mais sua. E ela só aparece quando você silencia o barulho e escolhe a lucidez. Esse vídeo não é apenas conteúdo, é uma chave. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para usá-la. Mas a liberdade, como toda conquista real, exige prática diária. Comece pelo desafio. Observe seus pensamentos. Questione seus hábitos. E, acima de tudo, recuse viver uma vida que não te pertence. O mundo precisa de mentes fortes, não de corpos obedientes. A transformação começa com você e se espalha a partir da sua coragem de pensar diferente. Porque no final das contas, eles não querem que você saiba disso. Mas agora, você sabe. Agora você sabe, pensar por conta própria é o maior ato de rebeldia do nosso tempo. Schopenhauer revelou que a mente forte não é apenas um privilégio, é uma decisão. Você tem o poder de sair da programação mental imposta pelo sistema e começar uma nova jornada de consciência e liberdade intelectual. Não deixe essa mensagem terminar aqui. Aplique o desafio, questione o que aprendeu até hoje e desperte quem você realmente nasceu para ser. Lembre-se, quanto mais mentes despertas existirem, menos poder eles terão sobre nós. Curta esse vídeo se fez sentido para você. Inscreva-se para mais conteúdos que libertam. Qual é o primeiro padrão mental que você vai quebrar a partir de hoje? Porque a revolução mental já começou e você faz parte dela.